Olá pessoal, estamos aqui em Nova York. E estamos de volta às origens. Minha primeira viagem particularmente foi aos Estados Unidos e eu passei por aqui. Atrás da gente tem a escadaria vermelha mais famosa. Estamos na Times Square. Tecnicamente essa não é a primeira viagem. E que tal falarmos hoje sobre os Estados Unidos? O país de onde surgiram as grandes redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. E por meio deste último, seu atual presidente faz declarações bem polêmicas. Mas vale lembrar que o país teve vários expoentes na luta contra o racismo. Martin Luther King e um presidente bem popular. Aliás, este foi meu primeiro destino quando decidi começar a viajar. Por isso, o título é Back to the Beginning. Olha só, em 2009 e agora em 2017. Eu mal sabia que isso era viciante e um dia eu iria abrir um canal no YouTube. Já tem 1 ano de canal. E é com muito carinho que começa esse vídeo. Então vamos falar dela? The Big Apple, mais conhecida como New York ou, para os brasileiros, Nova York. A cidade que nunca dorme. Nova York, estamos juntos. O que fazer por lá? O turismo é uma das atividades mais importantes, com mais de 40 milhões de turistas nacionais e internacionais que visitam anualmente. Vale ressaltar que alguns hotéis são bem antigos e você pode ficar eventualmente preso em algum deles. Dentre os principais pontos turísticos se incluem o Empire State, a Ponte do Brooklyn, os shows da Broadway. Falando nela, a Broadway é uma avenida que corta diagonalmente as ruas de Manhattan, sendo uma opção que pode te poupar uma boa caminhada. A Times Square, que é famosa por seus letreiros luminosos e por ser um cruzamento de 2 grandes avenidas, a Broadway e a 7ª Avenida. Nela está a Escadaria Vermelha, a mais fotografada do mundo todo. E muitos museus. Faça um favor a você mesmo. Se você vier a Nova York, visite pelo menos 2. É possível aprender muito sobre história, civilizações e muitas outras coisas. Oi pessoal, a gente está agora visitando a exposição A Era dos Imperadores em Nova York. E já aprendemos que no Império Bizantino foi lá, pelo menos até onde eu sei, a primeira vez que começamos a usar moedas. Elas ligavam os imperadores, a figura do imperador, aos seus soldados, ao seu exército. E desde sempre eles sempre foram muito ornamentados. As coisas são muito ornamentadas aqui, muito bonitas. Usavam muito ouro, muita prata e muito bronze. A gente acabou de sair da era dos egípcios, dos faraós e tudo mais, que eles usavam muita pedra polida e etc e tal. Vamos continuar. E no meio da selva de pedra, lembre-se de dar uma paradinha no Central Park. Bom, e a gente está aqui no Central Park agora e paramos para fazer um piquenique. A gente fez o almoço ali, umas barraquinhas de venda que tem fora, e recomendamos porque são lanches bem gostosos assim pro almoço. E de sobremesa a gente trouxe isso aqui. Se você quiser economizar na sua viagem, você pode comprar pretzels, sucos, como pode ver, de $1. Na verdade não são sucos, são saladas de fruta. E não esquecer de levar todo o lixo fora depois que você terminar. E tenha um bom almoço por aí. Cabe aqui ressaltar que é bem legal a ideia de você não estar apenas sentado em um banco ou passeando num parque, mas você está descansando ou passeando sobre memórias. E cada pedacinho destes jardins vieram de doações.
a Quinta Avenida. É um local cheio de lojas de luxo, para você que gosta de consumir. E claro, não podemos deixar de fora a Estátua da Liberdade. Sim, é possível visitar a tocha, mas você tem de estar disposto a subir e descer 162 degraus apertados e sem elevador. E antes disso, lembre-se de verificar o clima, pois se estiver chuvoso ou nevando, a visitação da tocha pode estar fechada. Mesmo assim, você tem como tirar uma selfie da estátua. Ou melhor, ela tem uma selfie dela, em tempo real, por meio deste site que eu vou deixar na descrição. Ufa, dito tudo isso, como chegar a Nova York? Pelo ar, falamos da maior cidade dos Estados Unidos e sexta do mundo. Ela é servida por 3 aeroportos: John F. Kennedy, LaGuardia, New Liberty, e a integração com o metrô. Por mar, você sabia que Nova York é formada por ilhas, sendo a principal chamada de Manhattan? Isso mesmo, Manhattan é uma ilha, e junto com ela, o Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island formam a cidade de Nova York. É como se fossem os bairros, sabe? Assim, é possível chegar por meio marítimo também. Por terra, também é possível chegar pelos túneis. Holland Tunnel, Lincoln Tunnel e a Ponte George Washington são as principais. Lembre-se que tem pedágio. Como se locomover? Já que estamos falando como chegar, é importante dizer como se locomover lá dentro. A principal forma é a pé. Nova York é bem mais acessível a pé do que se imagina. Depois temos a bicicleta, que nem sempre estará disponível para retirada nas estações. As próximas, pelo menos. Como terceira opção, temos o metrô. Aliás, há tanto metrô na cidade que fica um pouco confuso entender para onde vai e qual é a linha certa. Requer-se cuidado para não se pegar a linha errada. Caso contrário, você pode ir parar do outro lado da cidade se pegar uma linha expressa, por engano. Felizmente, o transporte é integrado e em caso de erro você pode voltar e tentar novamente, sem precisar pagar outra passagem para isso. A dica aqui é tirar uma foto da estação do seu hotel, para não se perder, e perguntar aos moradores locais qual é a linha certa que vai te levar lá. Eles ajudam, você pode voltar sem maiores problemas. Por fim, temos os famosos táxis amarelos, tão comuns nos filmes de Nova York, e estão por toda parte. Assim, se você se desesperar e tiver um tempinho sobrando, entra como opção para retornar para o seu hotel ou chegar a algum destino. E por último, é possível também alugar um carro. O trânsito de Nova York é bem congestionado, razão pela qual os táxis e carros próprios ficam como última opção dessa lista. Só um parênteses, pagar de frentista abastecendo o carro nos Estados Unidos é fácil, todo mundo quer, mas no Brasil a história é diferente, né? É isso, vou ficando por aqui. Como última dica, eu falo para se inscrever no canal, porque ele é muito pequenininho e assim você ajuda o YouTube a encontrá-lo depois que você quiser retornar a visita. É isso, até a próxima. Volta às origens, né?